o cristão que ele visse pelo caminho, ia prender, ele ia levar cativo tudo que era cristão que ele visse pelo caminho. E essa era a agenda de Paulo, a agenda de Saulo, mas aí a agenda do céu era outra. Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar o restante da série Quem é Quem na Bíblia. Falamos sobre diversos povos, filisteus, amonitas, moabitas, midianitas, amalequitas, edomitas, e agora faltou quem? Quem? Fenícios e sírios. Então vamos lá? Bora lá, gente? Então vamos começar pelos fenícios. Os fenícios são um dos povos que aparece ali naquele contexto bíblico, ok? Embora não apareça a palavra fenícios. Olha só, vamos começar aqui nesse mapa mental aqui. Você gosta de mapa mental? Eu amo. Ajuda muito a assimilar o conteúdo. Então, nesses tópicos aqui desse mapa mental, nós vamos começar abordando origem. A origem dos fenícios. Lá em Gênesis 10, tá? Mostra a genealogia ali de Noé, seus filhos Cão, Sem, Jafé. E Noé tem Cão, e Cão tem Canaã, e Canaã tem da origem a muitos povos, né? Como os cananeus, amorreus, jebuseus e por aí vai. Aquele povo todinho que vai viver lá naquela faixa ali de Canaã. Porém, Canaã vai gerar também Sidom, ok? E Sidom, tá? Vai dar origem aos sidônios, que vão ali habitar na orla do Mediterrâneo, ok? Na orla do mar Mediterrâneo. Ali vai fazer fronteira com aquele território da tribo de Asser, tá, ok? Bem lá, ó, lá no extremo norte de Israel, ok? Então, essa é a localização, tá? A orla mediterrânea, faixa ali do Mediterrâneo, ali fazendo fronteira ali com a tribo de Asser, ali o extremo norte de Israel. Ok? Principais cidades da Fenícia: Tiro e Sidom. Você vê em várias profecias contra Tiro e Sidom, vários momentos na Bíblia que se fala dessas cidades, ok? Bom, vamos lá. Quais são as características desse povo? Quem são os fenícios? Os fenícios são exímios comerciantes. Os caras são grandes negociadores. Vale lembrar que eles são muito conhecidos pela arte náutica. Eles eram os maiores exploradores marítimos daquela época, ok? Então, antes daquele momento de expansão marítima, já os fenícios, bem antes disso, os fenícios já dominavam ali a arte náutica, ok? Os maiores navegadores da época. E por isso eles iam para muitos lugares e eles conseguiam riquezas de muitos lugares praticamente ali inexplorados. Há quem diga que os fenícios chegaram aqui na América, tá? Nós não temos comprovação disso, mas há quem diga que eles chegaram. Vamos lá. Mas assim, os fenícios, eles eram exploradores, né, do mar, e eles chegavam em vários lugares, eles traziam riquezas desses lugares. E Tiro e Sidom, as suntuosas cidades com fortalezas inexpugáveis, nossa, eu falei difícil, né? De Tiro e Sidom, elas tinham muitas riquezas, muitas coisas para comercializar, e enfim, ela lá em Isaías 23:3 é conhecida como a Feira das Nações, tá bom? A Fenícia é conhecida na Bíblia como a Feira das Nações, mediante ao grande número de riquezas e de coisas para se comercializar naquele lugar. Porque eles eram exímios também diplomatas, eles tinham relação com as principais nações, ok? Então eram diplomatas, eram cultos, eram sábios. Também eram fabricantes de púrpura, perfumes e lindas cerâmicas. Eram artistas. Tanto que lá, no momento em que o rei Irão, tá? Vamos falar logo do rei Irão. Ele era um rei fenício
e ele tinha uma relação muito boa com Davi. Eles tinham uma aliança. Por ter essa aliança com o rei fenício, quando o filho dele, Salomão, vai construir o templo, mesmo depois da morte do seu pai, essa aliança que tinha Davi e Irão possibilitou que os cedros do Líbano viessem da Fenícia por intermédio do mar Mediterrâneo e chegasse até Israel. Os cedros do Líbano, né, essas madeiras, elas foram utilizadas, né, para a construção, do templo, ok? Então, eles tinham uma relação aparentemente assim amistosa em determinados momentos da história. Deixa eu falar para vocês a seguinte situação também aqui. O que temos, né, de mais emblemático, de mais importante para enfatizar dos fenícios na Bíblia? Já disse, essa relação entre o rei Irão e Davi e Salomão. Também temos aqui um momento lá em 1º livro de Reis 17, quando Elias vai para Sarepta de Sidom, e ele fica lá por um tempo, e esse momento ele está lá na Fenícia, tá? O profeta Elias, que profetizou sobre o reino do norte, sobre o reino de Israel. Então, naquele momento em que ele profetiza que vai ficar sem chuva durante alguns anos, então ele vai passar um tempo lá em Sarepta, ok? Que não ficava no território de Israel, ficava no território da Fenícia, ok? Vamos lá. Mais alguma coisa aqui. Jesus, ele esteve no território de Tiro e Sidom, tá ok? Senhor Jesus esteve lá. E a referência bíblica está em Lucas 6,17. Ainda falando sobre a Bíblia e ainda pegando aqui o tópico da religião, a religião dos fenícios era basicamente a mesma religião dos cananeus. Eles adoravam deuses, Baal e Astarote, tá ok? E esses deuses, eles pediam sacrifícios humanos para aplacar a ira deles, ok? Então temos algumas referências bíblicas a respeito disso. E é importante você entender que essa religião dos fenícios também foram introduzidas no território de Israel. Por quê? Porque a princesa, a nobre fenícia, Jezabel, se casou com o rei de Israel, o rei Acabe, ok? O Acabe reinava sobre o reino do norte, o reino de Israel. E ele se casou com a Fenícia, né? Ele se casou com Jezabel. E Jezabel vai introduzir o culto a Baal e Astarote no território de Israel. E é nesse momento que Deus levanta também Elias para profetizar a respeito, né, de Israel, do rei Acabe, de Jezabel. Então é todo esse contexto aí que entra também os fenícios, embora não se fale fenícios. O que vai prevalecer ali no texto bíblico seja Tiro, Sidom, mas você entende que é nesse contexto que os fenícios entram, tá ok? Então deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. Então é basicamente esse o resumo que eu queria trazer para você sobre os fenícios, tá ok? Então é isso aí, gente. Agora vamos para o próximo povo. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre os sírios. Que povo é esse? Vamos lá, finalizando hoje essa série Quem é Quem na Bíblia, vamos falar sobre os sírios. Vamos lá. Os sírios, não os assírios. Vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas. A Síria, com A no começo, e tem Síria, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? A Síria é um império que se levantou antes do Império Babilônico. Os assírios, tá? Eles mandavam ali no Oriente Médio. Eles fizeram uma expansão ali e tal, e eles chegaram até no território de Israel, destruíram ali, levaram cativo as tribos que hoje consideramos as tribos perdidas de Israel.
Então, as tribos do norte, do reino do norte, a Síria é esse império que vai ter aquela ampla dominação ali no Oriente Médio, tá? Só que eu estou falando dos sírios, com um S, não com A no começo, tá? Então, os sírios, tá? Era um povo originado da nação da Síria, ok? E essa nação, ela estava ali fazendo fronteira com o norte da Galileia, com o norte lá de Israel, lá em cima, ok? Lá em cima e do lado de cá. Então, é importante considerar que esse povo se levantou por várias vezes e foi grande ameaça para o povo de Israel. Eles tiveram muitos embates, ok? Muitas guerras, principalmente ali naquele momento em que o rei Acabe estava governando, né, ali em Israel. E como Israel estava longe de Deus, os sírios, eles vão ser até como um veículo de juízo, porque Israel estava longe dos caminhos do Senhor. Tá? Vale lembrar que os grandes impérios, quais são os grandes impérios ali naquele momento no Oriente Médio? A Síria, tá com A no começo, Babilônia, depois da Babilônia vem os persas, né, os medo-persas, depois tivemos o Império Macedônico, depois o Império Romano. Então todos esses impérios que caía um, se levantava um outro, caía um, se levantava outro, esses impérios expansionistas, então eles impediram, né, o povo sírio crescer e se tornar uma potência, porque sempre vinha um império e subjugava eles. Por mais força que eles tivessem, eles não puderam expandir muito por conta desses grandes impérios, ok? Deixa eu te falar, as principais cidades da Síria: Damasco, Amate, Alepo e Antioquia, ok? Geralmente, Damasco e Antioquia são as mais conhecidas, né? E eu queria te dizer também, eu vou te falar por que eu coloquei esse tópico aqui, os principais rios da Síria que passavam por esse território. Temos aqui o Eufrates, Orontes e Albana. O Eufrates é também bastante conhecido, né? Sim. E por que eu falei de rio, gente? Vocês se lembram que teve uma passagem, né, lá na Bíblia, do general sírio Naamã, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5? Pois bem, em uma dessas campanhas militares em que a Síria vai se levantar contra Israel, eles levam cativo uma menina. E essa menina, que vai ser escrava do general Naamã, ela vai ver que o seu senhor foi acometido por uma doença chamada lepra. E essa doença não tinha cura naquele momento. E ela falou assim: poxa, bem que meu senhor podia ir até o profeta lá em Israel. E quem profetizava lá em Israel, lá no Reino do Norte naquele momento? Eliseu. E o que acontece? Aquela menina foi um veículo de Deus na vida de Naamã. Naamã vai até o profeta Eliseu, sim. Ele se desloca e vai até o profeta. Só que chegando lá, o profeta, ele não recebe, tá? Ele não recebe Naamã. Simplesmente ele não recebe um general do exército sírio. E ali Naamã já fica como, né? Pô, não fui nem recebido? Mandaram alguém para dar um recado? Pois bem, foi isso mesmo. Então, esse comandante, né, uma pessoa tão importante desse povo sírio, foi atrás do profeta lá de Israel, o profeta Eliseu. E o que aconteceu? A ordem foi essa, né? A indicação. O recado de Eliseu para Naamã: vai e se banha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele fala assim: poxa, no Rio Jordão? Sério mesmo? Aquele rio barrento? Lá onde eu moro, tem rios muito melhores. Que é o Eufrates, Orontes, Albana. Então ele fala assim: não, eu vou ter que mergulhar no Rio Jordão, aquele rio que... Vamos lá, o Rio Jordão, comparado com muitos rios ali no Oriente Médio, não é um rio muito
é muito bonito, né? Um rio em determinados lugares um pouco barrento, enfim. Então ele já fica, né? Ah, será e tal? Ah, vou fazer isso não. E acaba que por uma orientação, né? Um conselho de um servo ali, fala assim, poxa, você já veio até aqui, o que que custa? Vai lá. E ele desce ali, né? E ele vai até o Jordão e ele é curado. Então, tem essa situação aqui que você vê na Bíblia, os sírios também, não só o general Naamã, mas a gente vê aqui a morte do rei Acabe por esse povo, por um embate com esse povo. Ok? Como eu falei, na época do rei Acabe, que foi um rei que introduziu o culto de Baal e a Astarote em Israel por intermédio da princesa Fenícia, que se casou com Acabe, aí esse momento aí os sírios vão se levantar e vão ter embates tremendos com Israel. Acabe morre. Temos aqui também um momento também que Jeroboão, tá? Um dos reis lá também de Israel, Jeroboão II, que vai tomar Damasco, uma das principais cidades da Síria. Outro momento bastante importante em que aparece a Síria nas escrituras é quando Paulo se converte a caminho de Damasco, porque ele quer buscar cartas nas sinagogas como autorização, porque o cristão que ele visse pelo caminho, ele ia querer, através dessa autorização dessa carta das sinagogas, ele ia prender, ele ia levar cativo tudo que era cristão que ele visse pelo caminho, ia levar para Jerusalém para ficar cativo. Só que essa era a agenda de Paulo, a agenda de Saulo, naquele momento ainda era Saulo, mas aí a agenda do céu era outra, e ali já quase chegando a Damasco, tá? Você vê que Jerusalém lá embaixo, ele vai, sobe, e já quase chegando em Damasco, na Síria, o que que acontece? Ele é convertido pelo Senhor Jesus. Ele tem a visão que muda a vida dele por completo. Então, gente, é isso aí. Esse daqui é o povo sírio, tá bom? E ele fez bastante parte aí das escrituras, tanto lá nos livros históricos, lá em Reis, quanto também lá no Novo Testamento. Então vamos por aqui, terminamos essa série falando sobre esses povos. Se você tem curiosidade de saber de mais algum povo que eu não mencionei nos vídeos anteriores e nesse aqui, pode deixar aí nos comentários que a gente pode gravar um vídeo a respeito, ok? Bom, não fica de fora os próximos vídeos. Eu vou começar a falar sobre a geografia física de Israel. Vamos falar sobre a hidrografia, sobre montes, sobre vales, planícies. Vamos falar muita coisa boa sobre o clima. Gente, vocês não podem ficar de fora. Então, ó, compartilha esse vídeo, dá o like, comenta, ajuda aí a plataforma poder reconhecer que esse vídeo é relevante e recomendar para outras pessoas. Tá ok, gente? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.